Bom dia, gente. Eu vou falar sobre Cecília Meirelles. Ela foi uma escritora, jornalista, pintora, poeta e professora brasileira. Ela foi uma penca de coisa e foi muito importante para a literatura. O nome completo dela é Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio Comprido, Rio de Janeiro, e veio a falecer no dia 9 de novembro de 1964, no Rio de Janeiro, capital. Como eu já disse, a profissão dela era ser jornalista, pintora, poeta, escritora e professora. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história da Cecília. Como eu já disse, ela nasceu no dia 7 de novembro de 1901. Só com uma curiosidade muito triste sobre a vida dela é que ela não passou muito tempo com seus pais, porque seu pai morreu antes mesmo dela nascer, alguns meses antes, e sua mãe, assim que Cecília completou 3 anos de idade, também veio a falecer. E, em geral, a Cecília foi criada por sua avó durante toda a sua infância, adolescência e afins. Cecília fez um curso primário na Escola Estácio de Sá, foi onde ela recebeu um prêmio das mãos de Olavo Bilac, uma medalha de ouro por ter feito o curso com distinção e louvor. Em 1917, ela formou-se professora na Escola Normal do Rio de Janeiro, onde ela estudou música e línguas. Em 1919, Cecília lançou seu primeiro livro de poemas, que se chamava Espectros, onde contém 17 sonetos com temas históricos. Em 1922, por ocasião da Semana de Arte Moderna, ela participou de um grupo da revista Festa, ao lado de Tasso Silveira, Andrade Murrice e outros. Atuou como jornalista em 1930 e 1931, onde ela elaborou vários artigos e publicou também vários artigos sobre educação. Fundou em 1934 a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Em 1934 também, a convite do governo português, Cecília viaja a Portugal, onde ela faz diversas palestras sobre o folclore e a literatura brasileira. Entre os anos de 1936 e 1938, Cecília lecionou literatura luso-brasileira na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ainda em 1938, o livro chamado Viagens, livro de poemas, recebeu o prêmio da Academia Brasileira de Letras. Nesse mesmo ano, Cecília lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade do Texas. Ela fez também conferências sobre literatura brasileira em Lisboa e em Coimbra. Em 1942, tornou-se sócia honorária do Real Gabinete Português de Literatura do Rio de Janeiro. Realizou várias viagens sobre a Europa, Estados Unidos, Ásia e África, fazendo conferências sobre literatura, educação e folclore. Algumas curiosidades sobre a vida de Cecília é que em 1917 ela se formou na Escola Normal do Rio de Janeiro e ela foi oradora da sua turma, e a partir de então ela começou a lecionar. E ela casou-se no dia 24 de outubro de 1922, pela primeira vez. Ela já tinha publicado seu livro estreia e casou-se com o pintor, desenhista, ilustrador e artista plástico Fernando Correia Dias. E desse casamento ela teve 3 filhas, que eram Maria Elvira, Maria Matilde e Maria Fernanda. E para finalizar sobre a história dela, em 1962 ela tinha desenvolvido um câncer no estômago que começou a se manifestar e ela veio a falecer a partir dele no dia 9 de novembro de 1964 por conta desse câncer no Rio de Janeiro. Ela tinha apenas 63 anos de idade, gente. Foi muito triste e ela morreu muito jovem. Agora com vocês a Fernanda, falando sobre as obras dela e lendo um poema. Bom dia, gente. Agora eu vou estar aqui falando sobre as obras da Cecília Meirelles, né? A gente vai começar com a obra dela, Espectros, que foi a primeira obra dela e a que ela mais se empenhou na hora de escrever também. Ela foi uma obra poética de estreia de Cecília Meirelles, publicada em 1919, após Cecília ter se formado pela Escola Normal do Rio de Janeiro. Trata-se de uma coleção de 17 sonetos de influência principalmente simbolista, retratando temas históricos e religiosos. Agora eu vou falar sobre a obra dela, Batuque, Samba e Macumba, que é um estudo de gesto e de ritmo. Foi escrita entre 1923 e 1934, em São Paulo. A referência foi conhecida pela obra de Gilberto Freire, que foi lançada em 1933, no Porto Alegre, na década de 50. Foi um interesse que se formalizou ao longo da vida dela. A próxima obra dela que eu vou falar foi o livro A Viagem, que foi publicado em 1937. É considerado o primeiro livro que a autora escreveu, que ela levou realmente a sério. Alguns dos anteriores, que foram Espectros, Nunca Mais, dos poemas, Baladas do El Rei,
sequer foram incluídos como obra poética. A próxima obra dela, que é Romanceiro da Inconfidência, é uma coletânea de poemas da escritora que foi publicada em 1953, que conta a história de Minas nos inícios da colonização no século XVII da Inconfidência Mineira, a revolta ocorrida também no fim do século XVIII, na então capitania de Minas Gerais. Agora, para concluir sobre as obras dela, que são muitas, mas a gente só destacou algumas aqui, tem a Solombra, foi o último livro da extraordinária obra poética de Cecília Meirelles, publicada em 1963, um ano antes da morte dela. Solombra traz 28 poemas envoltos por uma silenciosa atmosfera do mistério. A sombra, o tempo, a memória, a solidão são a base desse livro que ela escolheu. Agora, para finalizar, a gente vai ler um poema dela, que a gente escolheu. Eu achei muito lindo esse poema, é triste, mas é bonito. O nome do poema é O Amor. O amor é difícil para os indecisos, é assustador para os medrosos, avassalador para os apaixonados, mas os vencedores no amor são os fortes. Os que sabem o que querem e o que querem o que têm. Sonhar um sonho a dois e nunca desistir da busca de ser feliz é para poucos. Então é isso. É isso, gente. Obrigado pela atenção de todos. Foi um prazer estar aqui. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente.